Fala, time, como que vocês estão? Todos bem? Quanto tempo, né, velho? Muita coisa aconteceu. É impressionante. Sempre que eu começo a gravar um vídeo, uma coisa acontece. E o motivo da minha ausência durante esse período é que no mês de outubro ali, meio outubro, acabei ficando doente, fiquei internado, perdi peso, loucura, loucura. Mas até aproveitando, eu quero falar com vocês um ponto que serve até como um conteúdo, tá? Eu ainda não descobri como extrair da melhor forma o potencial desse canal aqui no YouTube, como que fica interessante os conteúdos que eu vou gravar. Bastidores, eu já pensei também em gravar bastidor, porque eu sinto que eu tenho essa rotina, né? E eu posso até voltar até a frequência de gravação que eu tinha antes. Então, por exemplo, eu posso começar com esse bastidor. Isso eu tô pensando já no Felipe de um ano lá na frente. Então, hoje é 4 de dezembro. Eu tô pensando no Felipe de dezembro lá de 2026, como que ele vai estar. E para isso é necessário que o Felipe de agora comece da mesma forma que o Felipe lá de 2018 começou. Então, como primeiro, conselho, uma dica, um aprendizado que eu tive durante esse tempo que eu fiquei ausente, seja do YouTube, do Instagram, das minhas atividades. Primeiro ponto, valeu a pena todo o esforço que eu fiz lá atrás para buscar criar uma fonte de renda online, uma receita que ela acontece de forma recorrente sem a minha presença. No início é muito importante a sua presença, você está ali no operacional, você está todo dia ali apertando o botão, mesmo quando você percebe que parece não estar fazendo sentido as coisas, mas você continua. Porque durante esse período que eu fiquei ausente, a minha receita ela não diminuiu, né? Ela se manteve ali o mesmo faturamento, a mesma margem de lucro, e isso foi algo que eu só tive essa clareza, só tive essa visão quando aconteceu, quando eu fiquei ausente, quando eu não consegui trabalhar, e no final, além do mês, né, eu tive o mesmo faturamento que o mês passado. Então, construam uma fonte de receita que com o passar do tempo não dependa muito de você. Você investe ali um bloco de horas específico para que no longo prazo você não precise ficar 100% presente ali para que ela continue acontecendo. Então isso é algo que eu vou levar bem mais a sério em 2026, criar essas novas fontes de receita. E um outro ponto também é, eu acredito que você buscar aprender coisas novas. Então, o Felipe de 2025 ele entendeu que a questão do tráfego pago em si me levou até um certo caminho. Eu tenho outras habilidades, eu tenho outros complementos, só que eu preciso entender que por mais que eu saiba fazer algumas coisas, eu não preciso estar ali, né? E o tráfego ele chegou um momento para mim onde eu preciso dar um próximo passo, onde eu preciso subir uma cadeira ali, porque existe o estratégico, o tático, o operacional. E dentro disso eu consigo operar nos três. Só que vai chegar um tempo, né, que eu preciso desse próximo passo. E eu tô sentindo que tá acontecendo isso, porque eu tô olhando também muito para a parte de IA. IA desde 2023, eu acho. 2023, não lembro muito bem, tá? Mas desde esse período faz um tempo que eu já olho para ela e principalmente agora 2025, 2026 eu tenho aplicado bastante IA dentro do negócio. Eu vejo que isso facilita bastante, você ganha produtividade, você aumenta ali sua performance, você eu sinto que ela é como a mesma importância que a internet, né? Então, 2026, quero aprender bastante sobre como que eu vou aplicar isso nos negócios dos clientes. E um outro ponto, que eu até lembrei agora, relacionamento com os clientes que você tem. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma carteira menor de clientes, mas uma carteira muito fiel, uma carteira onde eu consigo priorizar o LTV, que é o tempo que eu tenho com cada cliente. E isso faz com que eu consiga dormir tranquilamente, sabendo que o mesmo cliente que está comigo hoje, ele vai estar comigo daqui a um ano, dois, cinco e por aí vai. Porque eu consigo dar a atenção, não tratar o cliente como mais um cliente dentro da minha operação. Talvez esse meu pensamento mude, mas agora ele permanece dessa forma e isso faz com que eu me aproxime cada vez mais, dificultando a entrada de potenciais concorrentes que eu possa vir a ter com esses clientes, pois eles vão analisar e vão botar na balança, porque no final do dia relacionamento importa, porque a habilidade você treina,
essa questão de serviços é commodity, você consegue encontrar em todos os lugares. Mas aí a pessoa que está por trás disso é a diferença. E você tratar o negócio do cliente como se fosse seu, você tratar o investimento do cliente como se fosse seu, isso faz muita diferença. Então, esse foi um outro aprendizado também que fez com que eu mantivesse essa minha receita. E uma outra coisa interessante que aconteceu, esse ano, 2025, pela primeira vez, eu bati uma meta de faturamento que eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer, tá? Então, primeiramente, graças a Deus, sem ele eu não teria conseguido isso. E foi algo muito interessante para mim, porque foi algo quando eu me afastei de ficar correndo atrás do dinheiro. E eu priorizei transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Porque assim, eu não sou a pessoa mais importante do mundo, eu não sou a pessoa mais inteligente, não sou nada, estou nada, mas eu queria me sentir útil para as pessoas. E eu percebi e eu acompanhei, né, eu sendo útil esse ano e por consequência eu consegui, né, esse resultado. Então, algo que já me motiva também já buscar 2026 uma meta maior, um objetivo maior e eu quero compartilhar isso com vocês, eu quero que vocês consigam ficar acompanhando do outro lado aí da telinha e vai ser muito interessante compartilhar essa história, porque eu não quero me afastar dos conteúdos, entendeu? Até porque o conteúdo ele serve como um lugar onde você vai ter uma base de pessoas que te acompanham, você consegue criar autoridade, você consegue controlar a narrativa, isso é muito interessante também, usando para o bem, claro, tá? Mas quando você produz conteúdo, quando você fala, você controla a narrativa. Então, futuramente, quando eu tiver uma base de pessoas que me acompanham pelo meu conteúdo, pela minha forma de falar, eu vou conseguir controlar narrativas, não pro lado ruim, por exemplo. Porque uma coisa também que me fez produzir conteúdo e não desistir, não parar, é porque, cara, tem muita coisa na internet que você acompanha, tem muitas pessoas que se dizem profissionais e colocam na bio que são profissionais, mas no dia a dia ali estão frustrando a vida de vários empresários, donos de negócios que têm ali seu CNPJ, que lutam pelo pão de cada dia, e você vê que a pessoa, por tão pouco, ela consegue fazer, né, frustrar a pessoa que está ali do outro lado. Então, eu poderia ficar só parado olhando e continuar com os clientes que eu tenho aqui hoje, entregando ali um bom serviço, entregando além do combinado, ou eu poderia tá aqui na internet colocando o meu rosto e oferecendo também uma outra opção, um outro caminho. E é algo que eu escolhi fazer. Porque eu acredito sim que dá para você prestar um bom serviço, você pode ser uma pessoa ética, você pode mostrar para o empresário de fato como que você consegue aumentar os resultados dele, mas não prometer coisas que você não consegue entregar, você não falar que vai fazer uma coisa e depois sumir, não você querer, sei lá, empurrar um contrato no cliente com algo que você já está querendo pensar mais em você e não no cliente. Esse ponto a gente pode destrinchar e deixar para um outro capítulo, mas isso é um dos pontos que me fez produzir conteúdo. Além disso, eu quero também exercer essa parte da minha criatividade. Eu quero que com isso daqui eu volte, ou eu até melhore, a questão da minha comunicação em público também. Porque hoje, quando tudo que você para, você vai enferrujando, né? É até andar de bicicleta. Então, hoje, por exemplo, eu não me sinto tão à vontade de pegar um celular, levantar e ficar andando no meio da rua falando alguma coisa. Mas quem sabe daqui a um ano, como que eu vou estar? E eu vou olhar para esse vídeo e falar: meu Deus, ele tinha vergonha de fazer isso e agora não tem mais, né? E, além disso, eu quero mostrar mais um pouco do meu lado também estratégico. Isso pensando em mim também, mas pensando para as pessoas que vão estar do outro lado. Porque você que está aí, do outro lado, você tem conhecimento, você tem resultados, mas você não mostra. Tudo que você tem está dentro do teu celular, está escondido na tua cabeça, e as outras pessoas precisam ver que existem pessoas inteligentes ali que estão perto delas. Tem tantas oportunidades que você pode ter, que está tão perto de você, e você nem sabe, entende? Então, eu quero encontrar ali a forma como eu vou conseguir entregar esse conteúdo, a forma como eu vou conseguir agregar na vida de vocês de alguma forma. E eu até aceito sugestões, entendeu? Então, esse vídeo aqui de volta, eu espero que realmente seja uma volta, não aconteça no imprevisto, não vai acontecer. E qualquer sugestões que vocês tiverem, coisas que vocês sentiram falta, coisas que vocês acreditam que eu consigo agregar para vocês, eu vou estar totalmente à disposição. Vou ver a viabilidade disso e conseguir entregar para vocês. Fechou?
Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a paciência de vocês, espero vocês no próximo vídeo e eu quero me esforçar para que o próximo vídeo já seja um vídeo de rotina, mostrando meu dia a dia, porque aqui eu estou no meio de uma operação onde eu estou fazendo um planejamento aqui estratégico para um dos clientes, onde a gente vai fazer uma ação nesse mês de dezembro e quando der certo, porque vai dar certo, eu posso trazer os bastidores para vocês. E da minha rotina eu quero mostrar um pouco de como que funciona quando eu acordo, o que é que eu faço, o meu dia a dia no trabalho, as decisões que eu tomo, porque eu tomo essas decisões. Tudo bem que eu ainda não sou um Thales Gomes da vida. Na verdade, eu ainda não sou o Felipe que eu quero ser lá na frente. Não sou, por exemplo, com a mesma didática, não tenho a mesma base de conhecimento que um Thales Gomes, um Denner Lippert ainda. Mas eu sou eu. Eu acredito que eu consigo agregar de alguma forma. Se você tiver acima de mim em conhecimento, não precisa me acompanhar. Mas se você acredita que você está um pouco abaixo de mim no nível de conhecimento, pode parar, me ouvir e se eu conseguir te ajudar de alguma forma, vai ser muito importante para mim saber que eu sou capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!